Depois de pai de Mizuto se casar com a mãe de sua ex, a Yumi, novo deve fazer. Yumi então começa a provocar ele mexendo nos seus livros, já que irmãos perdoam e não podem se irritar por qualquer coisa. Mizuto então diz que não quer brigar mais com ela e pede desculpas se ele a irrita. Yumi acredita nas palavras e acaba o chamando pelo seu sobrenome, e assim perde a primeira rodada, já que irmãos não chamam outro pelo sobrenome. Então ele pede para chamá-lo do outro jeito, do jeito que ela preferir. Ela fica nervosa e o chama de Oni-chan. Ao ouvir isso, o coração de Mizuto quase jogou no Vasco e ele fica nervoso, mas diz que ela aprendeu a lição e que deveria parar de mexer com ele. Ela então diz que está sendo malvado e que não costumava ser assim. Os dois vão para a mesma escola, e acabam ficando na mesma turma. O roteiro desse anime é retardado, o que para eles é um problema, já que tem o mesmo sobrenome e vai ficar difícil fingir que são estranhos. Yumi tirou a maior nota no exame de admissão, e virou assim a representante de turma. Mizuto fica irritado, se perguntando como ela tem notas melhores que ele. Alguns alunos começam a interrogar ele sobre Yumi ser sua meia-irmã. Para mim não teria importância. Mostrou comeu, quem perdoa buraco é a prefeitura. Ele se irritada ao ouvir no banheiro que os garotos acham que ele seria o irmão mais novo, e que só estão interessados em se aproximar dele, porque achar a irmã dele gostosa. Mandrake não perdoa nada. Yumi escuta Mizuto chegando, e vai perguntar se ele não está chateado porque tá claro que estão se aproveitando dele, em vez de chegar diretamente e nela. Yumi então decide ir junto com ele para a escola. Quando os rapazes se aproximam, ela pede desculpas dizendo que eles estavam tendo uma conversa. Ela encosta o seu corpo em Mizuto, e diz que agora é muito seu irmão. Os até estranham e perguntam se realmente eles são irmãos. Os pais deles mandam mensagem dizendo que vão chegar tarde. Mizuto diz então que vai preparar algo para comerem, já que Yumi não é boa na cozinha. Pra mim, mulher que não saber cozinhar tem que saber rebolar. Ele diz que vai decidir com o que tiver na geladeira. Yumi então lembra de mais cedo e fica envergonhada. Mizuto então fala que viu um peito. Ela fica nervosa e pergunta: peito? Mas ele estava apenas falando de peitos de frango. Eu gosto de peitos, mas não de frango. Fala da sensação que ele teve mais cedo quando ela o abraçou, e que ele deve apagar isso da memória. Ele diz que nem se lembrava, deixando ela muito irritada. Ela pensa numa maneira de quebrar a indiferença dele, então sai de toalha e deixa ele muito nervoso. Ela diz que não tem problema, já que está em casa e que é seu irmão. Ela pergunta se ele é do tipo que tem olhares indecentes com sua meia-irmã. Ele fica vermelho igual Malagueta do Vasco e desvia o olhar. A toalha começa a cair, e ela fica envergonhada, porque assim ele vai ver o buraco proibido, e fica parecendo que ela está tentando seduzir ele. Mizuto então cobre com o seu casaco porque percebe que ela deve estar arrependida, porque faz coisas sem pensar por impulso, como de manhã. Ela diz que fez aquilo pois ele é da família dele agora, e não suporta ver pessoas se aproveitando de sua família. Yumi sem querer se desequilibra e acabam caindo no sofá. Ela diz para ele parar e lembrar das regras. Ele diz que não se importa de perder hoje, mas eles acabam de ser interrompidos pelos pais que chegaram. Os pais estragaram o vapo-vapo. Na escola, um garoto virgem chamado Konami se aproxima e diz que realmente tá tentando fazer amizade com ele sem ser por interesse. Durante o teste, Minami fica encarando o corpo de Yumi, e fica impressionada como alguém magra tem tantos melões, e pergunta o tamanho de seu sutiã. Ela diz que se ficar grudada nela, também os melões dela irão aumentar de tamanho. Yumi fica doente, e Minami vai visitá-la depois da aula. Ela acorda e vê Mizuto, e pergunta onde ele esteve, porque ela se sentia muito sozinha. Eles então vão preparar um mingau para Yumi. Minami diz que dá para perceber que ele já teve muitas namoradas pelo jeito que ele fala com as garotas. Yumi diz então que notou que Mizuto se deu bem com Minami. Ele diz que é apenas porque ela é introvertida, e que ela deve voltar a dormir. Ela pergunta se ele vai sair de novo o colo da última vez que ficou quase jogar no Vasco, e pediu para ele segurar sua mão. Comenta aí o que tu achou do anime, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, isso me motivará muito.